lá, acadêmicos e acadêmicas, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que bem. Caminhamos aqui para mais uma correção. Vamos lá fazer o Chicaco grandão. Antes de fazer o Chicaco, eu queria fazer algumas observações bem breves. A primeira é que, excepcionalmente, nessa semana a gente está mudando aí o dia da nossa correção, né? Que geralmente é na segunda-feira. Nessa semana a gente passou essa correção para o domingo, porque a gente queria antecipar um pouco o nosso cronograma. Geralmente na segunda-feira a gente dá a correção, aí na terça-feira a gente começa a falar sobre o texto, na quarta a gente dá alguns exercícios. A gente queria antecipar um pouco e já começar a falar sobre o texto na segunda-feira. Então, para isso, a gente está colocando essa correção no domingo e segunda-feira a gente já começa a falar sobre o texto. E aí vamos ficar assim, na segunda texto, terça exercício, quarta exercício, quinta mais exercício, na sexta a gente vai sempre colocar a correção ali, fechadinho dentro de uma semana. No sábado a gente faz a entrega das apostilas em casa para quem recebe em casa, manda por e-mail para quem recebe por e-mail, e no domingo vocês podem descansar, a gente também dá um descanso, e assim a gente vai levando a nossa quarentena de mente ativa, certo? Olhem aqui esse Chicaco lindo que Sueli mandou, o dela e o do marido dela, Valdir, que também é nosso aluno. Então vejam que bonito. Dá para colorir, dá para fazer só as bordas, como vocês quisessem. O capricho deixa tudo mais lindo, né? Mas então, vamos deixar de papo e vamos começar o nosso Chicacão, que ele era muito interessante, porque ele não trabalhava uma lógica só. Ele era grandão e não era facinho, não era só B com A faz Bá. A gente tinha que trabalhar bem as lógicas que a gente aprendeu nos pequenos e executá-la aqui nesse grandão. Algumas certezas apareciam logo de cara, alguns números davam dúvida. Por exemplo, se a gente olhasse aqui para esse número 2, estou olhando para ele, parece que ele pode ser para a esquerda, me parece que ele pode ser para cima, me parece que ele pode ser para a direita. Outro número aqui, vamos sortear. Esse número 7 aqui, pode ser 7 deitado? Pode. Pode ser 7 em pé? Também pode. Então tem mais de uma opção, né? Esse 2 aqui, ele só pode ser para cima ou para a esquerda, mas ainda tem duas opções. Então, alguns números aqui não davam certeza. Então vejam aqui em cima, por exemplo. Essa é uma das certezas que aparecem logo de cara, né? Esse número 2, ele não pode crescer para baixo, não pode formar um grupo aqui porque já tem o 3. Ele não pode formar um grupo para a esquerda porque está fechado. Então, para esse 2 virar um grupo, é uma certeza. Ele só pode para o lado direito ficar aqui formando um grupo de 2 quadradinhos retangular, né? Quadrado ou retângulo que a gente falou. Embaixo, esse número 3 aqui, ó, com esse 2 feito, ele também me dá certeza. Ó. Ele não cabe deitado aqui, porque de um lado tem 3 e não dá para botar 3 para lá. Então esse 3 aqui ele só cabe em pé, um grupo de 3. Feito isso, deixa esse 3 daqui do cantinho mais fácil, porque no começo do jogo ele até cabia deitado, mas como eu já fiz esse 2 de cima e como eu já fiz esse 3 aqui, esse 3 ficou imprensado de modo que ele só pode descer, certo? E não só nesse cantinho eu encontro certeza. Ó. Se eu olhasse lá embaixo, lá no cantinho direito, tem o número 6, que ele não cabe com uma coluna só em pé, ele não cabe com uma linha só deitado. Para eu conseguir colocar 6 aqui, só mesmo se eu fizer um retângulo ali de 2 linhas com 3 quadradinhos cada linha. Então essa certeza de só cabe dessa maneira é uma boa certeza que a gente pode trabalhar bem nos pequenos, né? Mas, olhando aqui para o jogo, eu não vou achar mais tantas certezas desse tipo. Ah, só cabe dessa maneira. Vejam esse 2 aqui. Ele pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser para a esquerda. Esse 10 pode ser duas linhas de 5 quadradinhos deitado, pode ser duas linhas de 5 quadradinhos em pé, pode ser uma linha só de 10 quadradinhos. Quase todos os números aqui têm mais de uma possibilidade, né? A lógica que a gente precisa encontrar nesse momento é outra. Vejam aqui, ó, esse número 2. No jogo, todo mundo tem que ficar preenchido. Nenhum quadrado sobra, certo? Se eu olhar para esse 2 aqui, ó, eu estou na dúvida se vai ser 2 para a direita ou se vai ser 2 para a esquerda, não é? Mas olhem esse espaço aqui do canto esquerdo. Quem consegue ocupar esse espaço aqui? O 3 não pode entrar quebradinho lá, né? Porque a gente viu que
ou é quadrado ou é retângulo. Forma quebradinha assim não pode. E esse 3 aqui de baixo, mesmo crescendo e virando um grupo de 3 para cima, ele não alcança aquele espaço lá. Então vejam bem, só quem consegue ocupar esse espaço aqui do cantinho é o número 2, né? Se eu olhar para o número, eu fico na dúvida, não sei se é para a direita ou para a esquerda, mas olhando para esse espaço aqui, eu tenho certeza que o único número que pode preencher esse espaço é o 2, então aqui é uma certeza. E essa certeza acontece mais durante o jogo, ela vai me abrir muitas portas. Vejam aqui do lado direito superior. Esse cantinho aqui, ó, ele está vazio e tem que pertencer a algum grupo. Mas eu estou vendo que esse 4 não chega lá em cima. Não tem como chegar, só se for quebrado, e quebrado a gente viu que não vale. Esse 2 também não alcança lá. Então só quem consegue ocupar esse espaço aqui de cima é o número 3, certo? Coloco lá meu 3 e sigo adiante. Esse espaço aqui de baixo, agora que está em branco, quem consegue ocupá-lo? O 2 não chega até lá. Esse 2 também não chega até lá. Ele só pode mesmo pertencer a esse grupo aqui de 4, não é? Lembrem-se que, ó, se eu olho para o número, não sei ainda se vai ser 4 para um lado, se vai ser 4 para o outro, mas olhando para esse espaço aqui, eu tenho certeza que ele só pode pertencer ao número 4. Estou indo bem devagar para quem ficou com alguma dúvida, para quem não teve alguma certeza. Quem já conseguiu e só quer conferir, pode pular lá para o final do vídeo. Parabéns, mas vamos lá, no passo a passo, né? Esse grupo em branco aqui, ó, ele não pode pertencer a esse 2 de baixo, porque ele não pode chegar lá, só pode pertencer mesmo a esse 2 aqui, ó. Então, por mais que o número pareça que pode ser para a esquerda, esse espaço aqui me dá certeza que o 2 vai para o lado direito. A mesma coisa embaixo, parece que esse 2 pode ir para a esquerda, mas só quem consegue ocupar esse espaço aqui é o 2. O 3 não pode entrar quebradinho ali em cima, então aqui garantido uma certeza também. A mesma coisa no espaço de baixo. Esse vazio aqui, ó, o 2 não alcança lá em cima. Esse 2 também não alcança lá em cima. Só quem consegue ocupar esse espaço aqui é o 3. Então posso colocar mais uma certeza aqui. Continuamos nessa certeza. Nesse momento do jogo, a gente já encontrou mais certezas olhando para o espaço vazio do que olhando para os números, né? Olhando para os números, a gente encontrou aqui esse 2, que só podia ir para o lado, esse 6, que só podia ficar assim. Mas olhando para os espaços vazios, já encontramos várias. Vejam aqui, ó, esse espaço vazio, só quem consegue preenchê-lo é esse 2 de cima, ó. Esse 2 de baixo não consegue quebrar e entrar aqui. O 10 não pode chegar lá quebradinho. Então, mais uma certeza eu encontro lá em cima, né? A mesma coisa esse 2 aqui de baixo. Vejam bem, se eu olho para o número, parece que ele pode ser para baixo, parece que ele pode ser para a esquerda, para a direita. Mas esse espacinho aqui do canto, ó, o 10 não pode chegar lá botando só um pedacinho. O 44 também não consegue ocupar aquele espaço lá, porque só se fosse quebradinho. Então, esse espaço aqui só pode pertencer ao 2, certeza, não é? Descendo um pouco mais aqui, ó, esse espaço vazio também. Se eu olho para o 2, parece que ele pode ir tanto para cima quanto para baixo, mas esse espaço vazio aqui só pode ser ocupado por quem? Só pode ser ocupado pelo 2 que já está ali. A mesma coisa com esse espaço do lado. O único grupo que pode ocupar esse espaço é o grupo de 2 que está embaixo dele. Ó. Esse grupo de 2 aqui do lado não chega até lá. Então aqui eu boto mais uma certeza. Igual tenho certeza nesse espaço vazio, porque o 9 não pode entrar aqui, ó, quebradinho. Nem o 7, nem o 2 alcança. Então o único grupo que ocupa esse espaço em branco é esse grupo de 2. Maravilha, vou descobrindo aos poucos. Vejam aqui agora, ficaram 2 espaços aqui vazios que eles estão num espacinho bem prensado aqui, né? Vejam aqui, o 9 consegue entrar nesse espacinho para ocupar esses espaços vazios? Não tem como, quebrado aqui, ó, esse 3 já está impedido. O 44 consegue? Não dá, o 10 aqui também atrapalha ele de chegar até aquele canto. Então, o único grupo que consegue ocupar esse espaço aqui do canto é o 10, né? Vamos adiante. Lá em cima
também tem um espaço quebradinho que só consegue ser ocupado por um número, né? Vejam que esse 22 aqui não alcança aquele espaço lá. Então só consigo chegar lá se for com o 14, não é? Considerando desse espaço aqui mais 14 quadradinhos para lá, eu vou ter esse grupo aqui, ó, 14 quadradinhos dentro dele. Certeza, não tinha outra maneira de fazer. Por exemplo, duas linhas de 7 até caberiam, né? Mas quem poderia ocupar esse espaço aqui? Pois é, só dá para ser o 14. Esse 14 deixa o 2 lá de cima imprensado, né? Ele só pode ir, ó, para baixo. Então, mais uma certeza eu encontro aqui. Outra certeza que eu encontro são esses dois espaços vazios aqui do canto. O 44, apesar de ser um número grande, ele não consegue se projetar até lá, porque esse 10, ó, obrigaria ele a ficar um grupo quebrado. Não vale grupo quebrado aqui, então só quem consegue chegar nesses últimos rincões aqui é o 22. Contando daqui para formar 22 quadrados, eu tenho que fazer 11 pares tipo esses aqui, né? Considerando 11 pares, meu grupo vai chegar até esse espaço aqui, certo? E aí a gente continua na certeza de olhar para os espaços vazios e ver o único grupo que pode ocupar aquele espaço. Vejam esse espaço vazio aqui, ó. O 10 não alcança lá porque ficaria quebrado. O 21 também não consegue alcançar, né, esse espaço aqui. Se fosse uma linha reta, ficaria nessa coluna. Para ser aqui, teria que dar uma quebradinha, não tem como. Só quem consegue ocupar esse espaço aqui vazio é o número 2, então coloco ele lá. E a mesma coisa acontece com esse número 3. Se eu olho para o número, eu não sei se vai ser um grupo de 3 em pé ou se vai ser um grupo deitado, né? Mas vejam esse espaço vazio aqui do canto. O 21, para se projetar até lá, precisaria crescer aqui, ó, em duas colunas. Não consigo fazer duas colunas que tenha 21 quadrados. Duas colunas com um número ímpar. Não dá. Então, só quem consegue ocupar esse espaço daqui é o 3. E a gente continua com essa certeza de olhar para os espaços vazios. Vejam esse espaço aqui do cantinho, ó. Olhando para ele, parece que ele pode pertencer a esse 7 da horizontal ou a esse 7 aqui da vertical. Mas se eu contar para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esse espaço aqui não poderia pertencer àquele grupo de 7 lá, ó. Mesmo se ele se projetar para cima, ele chega no máximo até aqui. Então, só quem consegue ocupar esse espaço aqui do canto é o 7. E aí, isso deixou o meu 9 aqui em cima bem mais fácil, porque ele só... Deixou o meu 9 aqui em cima bem mais fácil. Não dá para dizer ainda que ele só cabe de uma maneira, né? Porque se eu olhar ele horizontal, ele até caberia aqui na linha. Mas eu sei que esses espaços aqui do canto, ó, o 2 não consegue alcançar, né? Então só quem pode ocupar esses espacinhos daqui é o 9. Completo ele lá. A mesma coisa com esse 2. Será que ele vai para a esquerda? Será que ele vai para cima? Será que ele vai para baixo? Olhando para o número eu não sei. Mas se eu olho para esse espaço aqui de cima, eu sei que o 44 não consegue entrar ali. O 6 não consegue chegar até lá. Então somente o 2 pode ocupar aquele espaço ali de cima. Mais uma certeza e ainda deixa um buraquinho aqui que só quem consegue alcançar. O 2 não tem como, só pode ser esse 6 na horizontal. E aí colocar esse 6 na horizontal vai me permitir fechar o maior grupo até agora nesse jogo, que é o 44. Vejam bem, aqui no canto, ó, ficaram alguns espaços vazios. E eu estou vendo que eu não tenho nenhum número aqui desse lado que possa chegar lá. Então tem que pertencer ao 44 esses espaços aqui, né? São colunas de 4 quadrados. Quantas colunas de 4 quadrados eu tenho que fazer para chegar em 44? 11 vezes 4 quadrados, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chega bem até aqui o limite. Esse meu grupo de 44.
E aí deixa esse meu número 3 imprensado de modo que ele não cabe mais na horizontal, então eu coloco ele em pé aqui. E esse espaço aqui só pode ser preenchido pelo número 3, né? Então ele vai ter que subir. Ainda conseguimos encontrar nessa altura do jogo algumas certezas facinhas, assim, olhando para o número. Vejam esse número 4 aqui, ó. Eu não consigo colocar ele como um grupo em pé. Eu não consigo colocar ele como uma linha só deitada, só tem 3 espaços. Para eu colocar esse 4 aqui, não tem duas maneiras, ele só cabe assim, um quadrado, com 2 em cima e 2 embaixo. Deixa esse meu grupo aqui de cima bem mais fácil, né? Ele tem 2 que no começo do jogo poderia ser para vários lugares, mas nesse momento do jogo ele só pode ser para a esquerda, né? Então já é mais uma certeza. Igual tenho certeza com esse 2 de baixo aqui, ó. Vejam bem. Se eu olho para o número, parece que ele pode ser para baixo, para a esquerda ou para a direita, né? Mas vejam esse espaço vazio aqui ao lado dele. O 54 não pode entrar aqui, ó, quebradinho. O 3 não consegue se projetar até lá. O 24 também não consegue se projetar quebradinho até lá. Esse espaço só pode ter um dono, que é esse grupo aqui, número 2. E é por isso que esse exercício é interessante, porque ele usa algumas lógicas diferentes para que a gente possa resolver. Vamos olhar para esse 4 aqui e dedicar um pouco de raciocínio a ele. Vejam bem, olhando assim para o número nua e cruamente, parece que ele pode ser um grupo de 4 para cima, parece que ele pode ser um grupo de 4 para baixo, pode ser um grupo de 4 em pé, mas vamos olhar para os espaços que estão aqui em volta. Esse espaço em branco aqui embaixo pode pertencer a algum outro grupo que não seja esse 4? O 2 não alcança. O 6 também não pode entrar aqui quebradinho, nem o 24. Então esse grupo aqui, esse espaço, tem que pertencer ao número 4, certo? Mas pode ser ainda um quadrado aqui, ou pode ser uma coluna em pé. Esse grupo aqui vai pertencer ao 4. Em cima aqui, ó, o 10 consegue alcançar esse espaço? Talvez, né? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vejam bem que se o 10 se colocar como uma linha só, ele não consegue ocupar esse último espaço. Só quem pode ocupar esse último espaço aqui é o 4, né? Igual acontece embaixo. Então, se o 4 tem que ocupar esses 2 espaços, eu tenho certeza que o 4 é vertical assim. E aí, já que estamos explorando algumas lógicas mais avançadas, vejam aqui esse número 21. Agora a gente vai começar a expandir um pouco aqui nossos horizontes, né? Para fazer 21, eu tenho que fazer ou 7 linhas com 3 quadradinhos em cada linha, ou 3 linhas com 7 quadradinhos em cada linha, não é? Não tem outra maneira. Se eu fizer 2 linhas só, para bater 21 não tem como, porque são pares sempre. Então a única maneira de fazer 21 ou é um retângulo deitado com 7 quadrados em cada linha, ou é um retângulo em pé com 7 quadrados em cada coluna, não é? Mas vejam aqui, 21 fazendo em pé um retângulo, eu precisaria de 7 linhas, não é? E vejam que para cima eu não tenho essas 7 linhas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Crescendo para cima eu só tenho 5 espaços disponíveis. Então eu sei que o retângulo que faz 21 tem que ser um retângulo deitado, não é? Então vamos ver aqui. Para fazer 21, ele vai ter que formar um grupo deitado, né? E vejam que deitado ele pode chegar no máximo até esse 5 e no máximo até esse 6. Mas se eu contar, é exatamente o espaço que eu preciso. Ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Certinho. Não tem como colocar esse 21 de outra forma. Então é por isso que ele é interessante. Ele está usando as mesmas lógicas que a gente estava usando nos menores, só que agora com alguns números maiores, né? Eu preciso entender que para fazer 21 eu só consigo fazer 2 tipos de grupo, que é ou 3 linhas com 7 quadrados ou 3 colunas com 7 quadrados. E aí só cabe
deitado assim, 3 linhas com 7 quadrados. E a gente continua encontrando certezas olhando para os espaços. Vejam esse espaço vazio aqui, ó. Esse 2 não consegue chegar até lá. Esse 2 também não consegue chegar até lá. Então, esse espaço só pode pertencer ao 10. O que vai deixar alguns grupos mais fáceis, né? Esse número 2 aqui, ele só vai poder ir para o lado esquerdo, né? Ele ficou preso aqui. Enquanto esse número 2 aqui, ele também só vai poder ir para baixo. Ele também está imprensado aqui. E assim a gente continua encontrando certezas. Olha esse espaço vazio aqui. O único grupo que pode ocupar ele é o grupo do 5, né? Então, outra certeza encontramos. E a mesma coisa com esses espaços vazios aqui, ó. O 2 não alcança lá em cima. Então, por mais que pareça que esse 6 pode ficar com uma coluna só em pé, quem é que vai ocupar aquele espaço lá? Só pode ser o 6. Então, é mais uma certeza. O 24 não consegue se projetar sozinho até aquele espaço vazio ali, né? Então, o 2 também é certeza. E aos poucos a gente vai preenchendo toda a tabela, sempre buscando certezas, né? Onde é que eu posso caminhar com certeza? Vejam aqui esse espaço vazio. O 2 que está aqui, ele não chega até lá. Esse 2 também não chega até lá. Então, só quem consegue ocupar esse espaço vazio aqui é o número 5. O que vai deixar o meu 4 aqui do lado bem prensadinho, ó. Só pode ocupar esse espaço aqui de cima o número 4. Garanto ali aquele grupo e continuo caminhando. Esse espaço vazio aqui, ó, não pode ser preenchido por mais ninguém se não for esse grupo aqui de 2. Ó. O 10 não chega até lá, o 2 não chega até lá, então eu coloco aqui mais uma certeza. E uma certeza entrega a outra, né? Vejam esse grupo aqui vazio, ó. O 2 que está aqui, ele não chega até lá. Só quem consegue chegar nesse espaço vazio é o 10. Então, para se projetar até lá, tem que ser 2, 4, 6, 8 e 10 até aqui embaixo. Deixou um espacinho vazio aqui que só pode ser preenchido pelo número 3. Esse 3 já deixou o 2 aqui imprensado. E esse 2 aqui, ele não está imprensado, né? Ele pode ir para a direita ou para cima. Mas se eu olhar para o espaço acima, quem consegue ocupá-lo? O 18 consegue? Eu não tenho 18 quadrados disponíveis nesse espação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadrados é o que eu tenho na linha. Só quem consegue ocupar esse espaço é o número 2 aqui de baixo. E aí já deixou aqui 2 espacinhos prontos para receberem esse 18, né? Porque o 4 não chega até lá, o 6 não chega até lá. Então aqui é garantido que o 18 tem que ocupar esse espaço. A partir daqui, de par em par para formar 18, tem que ser 9 pares, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meu grupo tem que parar bem aqui. O que deixou o meu grupo aqui de número 4 imprensado, né? Como é que eu vou fazer para fazer esse grupo aqui de 4? Não pode ser de outra forma se não for em pé aqui, ó, ele está bem imprensado pelos outros. Esse espaço aqui de cima, o único número que pode ocupá-lo é esse 2 aqui de baixo. Ó. Esse 2 não chega lá, o 5 não chega lá, e aí eu caminho adiante. Esse 18 me ajudou com esse 4 e com esse 2, também vai me ajudar aqui, ó, desse lado. Vejam esse espaço aqui vazio embaixo. Se eu olhar para o número 3, eu fico na dúvida. Não sei se vai ser 3 para um lado, 3 para o outro lado, 3 para cima. Mas esse espaço aqui me dá certeza, porque o 4 que está aqui não chega até lá. Ele chega no máximo, ó, 1, 2, 3, até aqui. E esse 4 aqui também não consegue se projetar até lá embaixo, né? Então, o único grupo que consegue preencher aquele espaço lá de baixo é o 3. E esse 3 ajuda a continuar, porque só quem vai conseguir ocupar esse espacinho aqui do canto vai ser esse 4 aqui de baixo. Ó. Esse daqui de cima, de forma alguma, ocuparia lá. E o 54, mesmo se descesse em pares, não teria espaço para tanto. Então, 4 tem que ocupar esse espaço aqui.
Assim como o 4 de cima também tem que ocupar esse espaço aqui. Ó. O 54 descendo em par para formar uma coluna não caberia aqui. Então, só quem consegue ocupar esses espaços aqui do canto é o próprio 4. Caminhando, temos aqui poucos números agora para completar. Posso esticar um pouco a corda, chegar nesse 54 aqui, pessoal. Nessa altura a gente já entendeu que para formar um grupo que seja ou quadrado ou retângulo, a gente tem que preencher, a gente encontra algumas multiplicações aí que só cabem de certa maneira, não é? O 9, por exemplo, eu só consigo fazer se for uma linha de 9, uma coluna de 9, ou se forem 3 linhas de 3, que aí faz 3, 6, 9. Então, alguns números só cabem de certa maneira. Vejam esse 54 aqui. Para encontrar 54, ou eu vou fazer 9 linhas com 6 quadrados, ou eu vou fazer 6 linhas com 9 quadrados, certo? Mas vejam aqui, ó, que se eu quiser fazer 6 linhas com 9 quadrados, eu não conseguiria nesse espaço que me sobrou, porque eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados disponíveis na linha, estão vendo? Então, para conseguir fazer 54, eu tenho que fazer o quê? 9 linhas que tenham 6 quadrados, certo? Aqui nesse cantinho em branco, o único grupo que pode ocupá-lo é o 54, né? Então, daqui eu já começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados na linha, eu consigo. Será que eu consigo fazer uma coluna com 9 quadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu também consigo. Então, vejam que o 54, apesar de enorme, ele só cabe de uma maneira, certo? Deixou esse 7 aqui muito fácil, porque eu sei que ele tem que ocupar esse espaço aqui de cima, e daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chega certinho até ele. E o 2 aqui de baixo também ficou bem tranquilo. Então, viram aí, né? Por que ele não é um exercício facinho? Porque apesar de ter que executar as mesmas lógicas que a gente executa durante a apostila, aqui as contas aumentam um pouco, né? 54 são 6 vezes 9 ou 9 vezes 6. Então a gente tem que encontrar essas certezas aí. Vamos olhar para esse espaço que sobrou? Tenho aqui o número 7, vejam bem. Ele não cabe em pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços disponíveis e ele me pede um grupo de 7. Então ele tem que ficar necessariamente deitado, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 é o que eu tenho disponível aqui. Então, esse 7 ele me dá certeza nesse momento. E aí, deixou o meu 6 aqui embaixo. Muito fácil, né? Só quem consegue ocupar esse grupo aqui é o meu número 6. Então, contando daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para o meu grupo bem aqui em cima do 6. O que deixa certeza nesse meu 5, né? Só quem consegue ocupar esse espaço aqui de baixo é o número 5 que está aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai quase até o topo lá, deixa esse espaço vazio. Esse espaço vazio só pode ser ocupado por quem? Pelo número 2 que está aqui, né? Então, apesar de olhar para o número e parecer que ele pode ser para vários lados ou para baixo, só quem pode ocupar esse espaço é o 2. O que acontece também com o número 3. Ó. Se eu olho para cá, parece que ele pode ser deitado, parece que ele pode ser em pé. Mas que grupo consegue ocupar esse espaço aqui? O 24, quebradinho, não pode entrar. Embaixo também não pode entrar. Então, eu posso colocar o 3 com certeza aqui. E aí só sobraram aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas com 1, 2, 3, 4 quadradinhos em cada coluna, né? 6 vezes 4, encontro aqui certinho os 24 que eu preciso. Então é esse o gabarito. Vejam aí que ele não é um exercício fácil, certo? Para quem conseguiu fazer em casa, tranquilinho, faço esse desafio. Usei 4 cores na solução. Verde, azul, amarelo e rosa. Foram só essas 4 cores que eu usei. Desafio vocês a escolherem aí
4 cores diferentes e preencherem a tabela de vocês de modo que as cores, não se encontrem lado com lado. Então vejam que em nenhum momento tem verde encontrando verde, né? Amarelo encontrando amarelo. Consegui preencher aqui de modo que as cores não se encostassem. Então fica esse desafio extra aí para vocês. Preencherem a tabela com 4 cores de modo que as cores não se encostem, certo? Mente ativa, bom estar com vocês. Vamos lá, até amanhã, pessoal.